Eu plantei a humildade nos jardins do coração e colhi felicidade, semeando o perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Muito bem, meus irmãos, muito boa noite aos que estão aqui, aos que acabaram de chegar. É com muita alegria no coração que a gente inicia mais uma noite de estudos, tendo a nosso favor a tecnologia, a internet, que nos proporciona esse nosso reencontro e que aplaca sempre a nossa saudade. Nós hoje temos o tema Prudentes como serpentes e simples como pombas, que vai trazer para a gente a explanação do nosso querido irmão Neyton, tá bom? Antes disso, só queria passar alguns recadinhos, gente. Como todos já sabem, para que a nossa palestra fique cada vez mais dinâmica, a participação ela é fundamental, é necessária e será disponibilizada para todos aqueles que se sentirem à vontade de fazer perguntas e buscar mais um esclarecimento dentro do nosso tema. E para isso a gente pede que seja utilizado o chat, tá bom? Para que não atrapalhe, não interrompa. E ao final, aos 5 minutos finais, nós vamos colocar à disposição de vocês para abrir essas perguntas, essas questões, para a gente trazer esclarecimentos. Também hoje, a gente conta com a presença dos nossos amigos, que estão chegando agora, né? Isso mesmo. E deixar também mais um recadinho para vocês. O material que vai ser gravado hoje vai ficar disponível, tá bom? No YouTube, né? A plataforma de YouTube. E vale também a pena ressaltar que a casa tem o seu canal no YouTube, como também a página do Instagram. No Instagram, a gente está lá como FEME Oficial. No YouTube, é só digitar Fraternidade Espírita Irmão Miramês e você vai ter acesso a todo o material, a todas as gravações, as lives, tudo que está disponibilizado para vocês. Nesse momento, então, às 8h01, a gente já serena nos nossos corações, conduz os nossos pensamentos a Deus de Pai, de paz e amor, e vamos fazer a prece inicial. Querido Pai, de amor e luz, nós lhe agradecemos mais uma vez pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, divulgando o estudo do Evangelho sob a visão espírita. Agradecemos a presença de cada um aqui dos irmãos presentes que representam seus familiares. Agradecemos também ao Mestre Jesus, o nosso exemplo de conduta moral e espiritual. A Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós e suas falanges socorristas. Aos mentores individuais que aqui representam, aos espíritos de luz que colaboram diariamente, de forma abnega, a nos conduzir, a nos orientar, a nos aconselhar. Que a tua paz, que o teu amor e a tua luz permaneçam conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. E que assim seja. Então, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Boa noite a todos. Alegria de poder estar voltando à casa dessa maneira energética, né? Ainda não de corpo, mas de espírito sempre ligados. O tema de hoje é intrigante, a ponto de trazer para algumas interpretações que podem parecer estranhas à luz do espiritismo. Eu tenho a fala sendo refratada de uma maneira por Mateus, está lá em 10:16, mas eu preciso contextualizar para não ficar um raciocínio só do aspecto do que nós vamos tratar hoje do estudo, cujo título
é prudente como as serpentes e simples como as pombas. Essa é uma tradução trazida em muitas das questões do português, mas nós temos outras que nós vamos trazer durante a nossa explanação. Bem, o capítulo 10 de Mateus, ele é um capítulo que vem, se você tivesse que fatiar as questões atinentes a como estava ocorrendo o período e como Jesus queria para aquele momento que ele estava passando, ele quis organizar em várias metodologias de ensino. Então, quando eu pego o capítulo, eu consigo entender ele dessa maneira. Ele tem o momento em que ele traz para nós a escolha dos 12 apóstolos, isso está em Mateus até o 4, a instrução para os 12 da missão que teriam, e aí, a partir do 16, ele vem trazer as admoestações, o que eles iam encontrar de dificuldade. Depois, ele os estimula, falando o que é que terão como estímulo para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo aonde que iriam, mas mostra as dificuldades na maneira sequente, e ao final termina o capítulo falando das recompensas. Isso nada mais é do que o que hoje, no nível de didática de ensino nas escolas, nas faculdades, se tem. Tem um caminho percorrido pelos ensinamentos de Jesus que vem nos fazer raciocinar do contexto daquela época, trazendo para nós o que ele percebia e o que ele estava passando para os 12 apóstolos naquele momento. E aí eu vou fazer aqui uma questão muito interessante dessa percepção trazida. Até porque, quando você fala em serpente, quando você fala em ovelha, quando você fala em pombo, você fala em lobos, você já tem uma percepção de Bíblia, de Evangelho, de questões que já estão mais ou menos materializadas na sua cabeça. Mas nós vamos observar que isso, para a metodologia buscada por Jesus, é algo que a gente precisa pensar a respeito. Então, vamos lá. A partir do 5, 10, 5, Jesus diz o seguinte: a estes 12 discípulos enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Opa, já é dizendo quais os locais que ele entendia que os apóstolos deveriam ir. Mas, de preferência, procurai ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, já não vai lá discutir com quem está se achando doutor da lei, não. Vai literalmente em quem está precisando da palavra. Porque aí nós pegamos a parte da teoria da palavra, mais a parte da necessidade de ação do evangelho vivido. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Pregai, então, para esse povo que está próximo o reino dos céus, que é o que eles tanto estão buscando para esse momento. Curai os enfermos. Olha como é que agora ele já pega na metodologia, depois de escolhidos os apóstolos, a metodologia dele, dizendo para ele o que eles deveriam fazer nas ações de vivência do evangelho. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ainda fala o seguinte: não receba por isso. Gente, eu estudando esse conteúdo essa semana, reestudando, porque é um conteúdo que de mexe vida, a gente está trabalhando com ele, e cada vez que a gente lê a palavra nos atenta para outras coisas. Se eu tivesse que tirar, além do Sermão da Montanha, se eu tivesse que tirar do Evangelho, em tempo curto, para falar para alguém assim: você que está começando a estudar o Evangelho,
se tiver algum ensinamento que eu pudesse te dar em pouco tempo, precisava ler Mateus 10. 2 páginas. Porque a extração de Mateus 10 traz para nós o ensinamento de Jesus na sua plenitude, quando se amplia essa visão. Não vos provereis de ouro, Jesus dizendo, depois que ele fala, o que recebeu de graça de mim, dos conhecimentos que vocês têm, dai de graça. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Quer dizer, não recebam isso como contrapartida do trabalho que vocês estão se dispondo. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digo é o trabalhador do seu alimento. Ou seja, se alimente do aspecto do conhecimento que vocês estão levando, da vivência disso que vocês receberam, dos conhecimentos dessa oportunidade que nós tivemos de convivência. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno. Descubra quem é que está necessitando de receber as palavras. Não perca tempo com quem ainda não está no tempo de conhecer o que vocês estão trazendo, não. Tem muita gente para ser amparada. E aí ficai até vos retirardes. Quer dizer, dê atenção a esses. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, torne para vós outros a vossa paz. Transforme o ambiente. Não se incomode em não estar sendo bem recebido. Por quê? Porque Jesus sabia que os apóstolos receberiam muitos nãos, teriam muita dificuldade, seriam caçados, como realmente o foram, nessa missão de trazer a verdade viva. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ou sair daquela casa ou daquela cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Ou seja, continue trabalhando. Não fique esmorecido porque não foi bem recebido, porque não foi entendido. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E aí é outro estudo que dá para a gente trabalhar no outro nível. Agora já entra ele falando, escolhi vocês, agora vão por esse caminho com essas missões. Mas prestem atenção, aí entre Mateus 10:16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora, isso aqui eu vou ter que, literalmente, dissecar, tentar entender para que a gente possa ter. Normalmente, no Evangelho, toda vez que a gente fala em pomba, principalmente mais ligado à religião católica, nós estamos falando muito do Espírito Santo, de algo que liga, né, a gente a algo supremo, a Jesus, a Deus. Toda vez que eu falo de serpente, eu estou falando de coisa ligada ao Satanás, ao diabo, ao capeta, algum nome que é dado no nível de coisa ruim. Aí você olha aqui, como que diante disso Jesus estaria falando para nós, para a gente ser prudente como a serpente e simples como as pombas? Não seria um contrassenso Jesus agora falar que eu tivesse algo que fosse ligado normalmente ao que não é bom? Pois bem, as ovelhas indo para lobos é Jesus conhecendo aquele momento reencarnatório que os apóstolos iam permear naqueles ambientes. É diferente hoje, passado mais de 2000 anos. Onde nós estamos não tem lobos,
dentro do local de trabalho, das relações sociais, dos interesses, das questões ainda afloradas do orgulho e do egoísmo. E qual que é o caminho que a gente precisa estar hoje? Nós podemos ir de uma maneira inocente, desprecavidos do mundo atual? Alguém que te liga pedindo seus dados bancários, seu cartão, e você fala inocentemente, sem considerar que você nesse momento agiu como ovelha de alguns lobos que querem utilizar esses dados, por exemplo, para fazer saques na sua conta, para usar seu cartão de crédito. Bem, trazendo para comparações, eu tenho ovelhas. Normalmente, ovelhas são simples, sem ambição, são animais dóceis. Eu posso ser assim? Eu devo ser assim? Eu devo me comportar assim? Sim, em alguns momentos. Achando literalmente que nessa visão de Jesus, do ensinamento trazido, ele está nos fazendo refletir sobre uma questão. Apóstolos, achem no mundo o equilíbrio entre a não ambição das ovelhas, mas ao mesmo tempo o discernimento cauteloso que faz com que as serpentes fiquem vivas. Vivas porque elas precisam deslocar, são cegas a grande maioria das serpentes, então elas têm que ter os outros sentidos bem desenvolvidos, de percepção, de perspicácia, para não virarem presas e, ao mesmo tempo, conseguirem viver nesse mundo tendo as presas que as alimentam. Porque imagine, elas deslocam lentamente. Não são animais que correm rápido. A maioria das serpentes são muito lentas. Uma ou outra tem um pouquinho mais de velocidade, mas ainda assim lentas. São cegas. Só que elas precisam viver. E mesmo assim, a gente tem elas como algo que é perigoso. Ou seja, eu fico atento se eu estou no meio do mato, se eu estou num local cheio de entulho, eu fico atento porque ali pode ter uma serpente. Então, é Jesus falando com a gente, sede, portanto, prudente como as serpentes, quer dizer, seja cauteloso, tenha maturidade, tenha equilíbrio, tenha perspicácia. E simples como as pombas. Não use isso para fazer o mal. Vá na simplicidade. Vá na evolução respeitando os direitos dos outros. Permeando as leis que o Espiritismo nos trouxe, nos ensinou. Então, olhando para esse ensinamento, Jesus olhou e falou, vá como? Pomba que é simples, mas que voa, que vai longe, não sendo nem ovelha e ao mesmo tempo sabendo que há lobos. Então é como se eu dissesse o seguinte: as ovelhas são aquelas simples, sem ambição. As serpentes nos trazem o discernimento cauteloso, a precaução, a astúcia, a inteligência. As pombas, haja com leveza e tranquilidade. E os lobos, cuidado que eles são predadores. E aí eu faço uma correlação. Em muitos momentos das nossas relações, nós não somos lobos. Não abusamos das relações daqueles que a gente utiliza como sendo ovelhas, no nível de trabalho, no nível de família, no nível das relações sociais.
Olha como é que em uma frase, porque Jesus com a felicidade metodológica enorme, eu estou refletindo sobre uma frase. Contextualizei, mas estou refletindo sobre uma frase. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Quer dizer, agora vocês estão preparados com a teoria, mas não vai seguindo, não. Porque lá tem muita gente querendo que você seja a presa. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É muito interessante isso. E aí já vem no 17, e acautelai-vos dos homens. Agora ele já é mais direto. Porque vos entregarão aos tribunais e vos aceitarão nas suas sinagogas. O que é acautelar dos homens? Não são poucas as colocações evangélicas que nos alertam quanto à necessidade de vigilância. Mais uma vez, Jesus falando, cuidado com os homens daquela época e de agora. Cuidado com nós mesmos. Então, instruindo os seus discípulos nesse 17, para uma atividade sistematizada, do bem, no bem, abrindo perspectivas novas para os planos de conscientização, Jesus sugere não apenas trabalho coerente e abnegado, mas ele propõe também, como imperiosa, atitude de resguardo quanto aos envolvimentos suscetíveis de denegrirem ou mesmo neutralizarem as iniciativas mais nobres. É isso que Jesus está falando com o apóstolo. E a gente pensando, fazendo a correlação com o tempo atual, a gente percebe que o conhecimento espírita, iluminando o raciocínio para um melhor entendimento dos mecanismos do crescimento interior, aponta os elementos passíveis de nos desarticularem presente na estrutura psíquica. Porque Jesus também sabe onde é que estão as nossas fraquezas, os nossos vícios, as nossas derrapadas. Por isso, cuidado com quem que você vai para essa missão. A quem você está se destinando esse trabalho que eu vos preparei para ir. Então, esclarecendo quanto à correta interpretação da Boa Nova, leva-nos a ponderar nos homens que trazemos no psiquismo, representante das experiências milenares, coletadas através de reencarnações incessantes. E aí, ele conhecendo o terreno do nosso subconsciente, ele fala, cuidado com as imersões que vocês vão fazer, para que não tenha um embalo no automatismo, um constrangimento ou um desajuste nessa missão que vocês estão indo. Porque eles vos entregarão aos sinédrios. O que é os sinédrios? Nesse sentido, Jesus aponta os sinédrios como instituições de caráter intimidativo e mesmo punitivo, impedindo a livre movimentação do ser em sua jornada natural. Não foram poucos aqueles que tiveram licenciadas e silenciadas as possibilidades de manifestações, apesar dos ideais cultivados. O próprio Jesus foi calado pelos homens, porque a mensagem que ele trazia era uma mensagem de confronto. Os tempos passam e as conotações de um sinédrio a vigorar na consciência se faz presente. Na medida em que agimos dentro dos parâmetros do equilíbrio, que é o que Jesus quis trazer para nós aqui, e da segurança, consoante entendimento evangélico e o discernimento cristão, os caminhos se mostram, apesar de às vezes tortuosos, aptos a assegurar o alcance do objetivo redentor. Porém, havendo turbulências e também tropeços naturais da nossa evolução.
que não podem nos fazer desanimar. Então, a gente, quando passa a eleger um padrão de equilíbrio maior, eu passo a ter que observar que as armadilhas das minhas vivências anteriores, a minha pouca evolução ainda, pode me fazer, por exemplo, como foi falado aqui anteriormente, eu começar a usar desses ensinamentos para começar a cobrar, usar a mediunidade. E aí a gente sabe, não raros os casos que o Espiritismo traz para nós, de alguém que veio com uma capacidade mediúnica muito grande, inclusive de proceder curas e etc., e começa a utilizar isso de maneira errada, e rapidinho a espiritualidade para proteção daquele irmão, daquele espírito, encaminha para que ele desencarne mais rápido para não se enrolar mais ainda. Na lei de causa e efeito, é óbvio. Respeitando todas as questões das leis naturais. Gente, e quando eu começo a ver em Mateus 10, e eu vou lá para o livro dos Espíritos, lido até agora num pedaço do 16 e do 17, dos versículos, eu começo a ver aqui a lei de trabalho, em que Jesus, trabalhando, passou aos apóstolos os conhecimentos, ele orientando a ter precaução, cautela e equilíbrio, e aí é a lei de conservação. Vão, mas cuidado, sejam prudentes como as serpentes, conservação. Fala do progresso, porque à medida em que eles levam o conhecimento e começam a executar, purificando leprosos, expelindo demônios, curando enfermos e etc., levando a palavra, é lei do progresso. Ademais, ele fala das dificuldades e vem falando dos estímulos e depois das recompensas. Ele está falando da lei de justiça, amor e caridade. Então, nada, nós trabalhamos aqui com 4 leis, 4 capítulos trazidos no Livro dos Espíritos que tem correlação com esse ensinamento evangélico. Então, perceber isso também é algo que o ensinamento de hoje nos faz raciocinar. Gente, por quê? Porque o que há de melhor em nós ainda é ruim. Um planeta de prova e expiação, que ainda estamos passando para a regeneração, imagine isso na época que Jesus tinha trazido a lei de amor, que ele olhando para aqueles apóstolos e falando isso para eles, ele estava sabendo que, por mais que tivesse coisas boas dentro daqueles apóstolos, ainda era muito ruim, por causa da nossa pequena evolução. Então, entender isso no processo atual é algo muito, eu diria, muito sábio de nossa parte. Hoje, a psicologia, a ciência tem trazido muito na evolução da ciência o seguinte aspecto. Até pouco tempo atrás, o ser humano era medido pelo QI, coeficiente intelectual. Perguntava para ele assim, quais são as capitais dos países? Quais são as moedas? Quais as línguas? Quais... E aí, como é que é dividido o mundo? Então, ele ia dando essas respostas. Quanto mais conhecimento ele tinha, ele era tido como sábio pelo QI avançado. O QI dele é elevado. Ele conhece muita coisa, ele sabe fazer conta matemática, ele sabe muito de ciência, ele sabe um pouco da área de medicina. Era isso. Hoje, nós já estamos num nível que depois do coeficiente intelectual, começou a se observar que não adiantava você ter muita inteligência de informação, mas ser emocionalmente desequilibrado. Então começaram a olhar a psicologia ao chamado que é coeficiente emocional. Bem,
Esse é um profissional que conhece muito da área dele, é um ótimo pedreiro e também é emocionalmente equilibrado, não altera muito conforme as provocações da vida. Ele é alguém que consegue, por exemplo, chegar e executar o trabalho dele, fazendo uma casa, mesmo tendo problemas dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com os pais. Ele consegue equilibrar as emoções e continuar fluindo, evoluindo. Bem, então eu já falei do QI e falei do QE. Aí falou, pois é, mas o ser humano nessa evolução ainda tem um outro coeficiente que precisa ter. Qual? O relacional. Ele sabe fazer a casa, ele controla as emoções e ele ainda é de bom relacionamento. É alguém que tem uma facilidade de colocar no lugar do outro, é empático. Ele tem condição de entender que o servente está trabalhando com ele hoje não está num dia bom, e aí a massa não ficou muito boa, e aí ele não altera com isso, ele vai lá, ajuda, tem paciência, tem resiliência, que é a palavra da moda. Hoje, uma pessoa resiliente é uma pessoa que, no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente de trabalho, é alguém que todo mundo quer estar perto, porque ele traz para a gente equilíbrio. Bem, aí vem um outro coeficiente, a inteligência espiritual, não do espiritismo, mas aquela que faz com que a gente já esteja vivenciando o Evangelho de Jesus na lei de amor. O ser humano hoje, num planeta de prova e expiação, com esses 4 coeficientes, que é das 2 asas, intelectual e moral, são os espíritos que vão por permanecer no planeta Terra, quando aqui estiver estabelecida a regeneração. Quando eu faço o link dessa evolução dos 4 Qs que eu falei agora, intelectual, emocional, relacional e espiritual, com o capítulo 10 de Mateus, do ensinamento de Jesus, trazendo para os nossos íntimos, nada mais é do que a ciência e a religião juntos na filosofia de Jesus, ensinando a gente a evoluir. Escolha dos apóstolos, a missão dada aos apóstolos, mostrando, admoestando sobre o ambiente que eles iriam, os estímulos para eles serem firmes nas dificuldades e depois a recompensa, que termina lá com o versículo 42 desse capítulo 10. Se tiver tempo, eu ainda vou dar mais uma pincelada, mais uma rebuscada nesse conteúdo. Gente, no 17, e ainda, falando sobre e vos açoitarão nas suas sinagogas, eu preciso entender que a luta daqueles que assumiram o compromisso de auxiliarem o mestre no lançamento das sementes do evangelho atinge, em determinados momentos, expressões representativas dos mais difíceis testemunhos. Não foram poucos os açoites em cenas de martírio. Dentre desses quadros, Jesus alerta os cooperadores dele, no caso, ele estava falando disso para os apóstolos, mas não é diferente para nós hoje, o futuro dos episódios que estaremos sujeitos, principalmente ante a invigilância, de quem mais tem, mais será cobrado. Além do mais, a lei de causa e efeito. E o predomínio da insensatez ou da inércia daqueles daquela época. Lesando a consciência, o ser escolhe a natureza das dificuldades e o campo onde elas se farão presente, nas teias do destino,
normalmente somos visitados pelos fatos menos felizes em meio a posições e situações onde depositamos os mais expressivos interesses e as mais cálidas esperanças. Ou seja, a gente é testado naquilo que a gente mais projetou expectativa. Tinha um dirigente de centro, quando eu morava na região do Triângulo, nessa época não era Uberaba não, nessa época eu estava morando em Frutal. Tinha um dirigente de centro que falava muito com a gente, que o cristão preparado é que vai ser submetido às provas mais contumazes. Por quê? Dentro dessa questão de que quanto mais conhecimento, mais cobrança, é natural que a minha evolução será mais rápida à medida que eu coloque esse conhecimento em prática. E se eu vou colocar em prática, eu vou estar em luta interna contra as minhas mazelas, dos vícios e de qualquer um. E isso faz com que nós tenhamos a mensagem de Jesus trazida, e aí está nas dificuldades aqui já do 34, nos seguintes versículos. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre os homens, o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem que está reencarnado junto de nós? Dentro do mesmo ambiente. Tirando aquilo que veio por missão para, às vezes, sustentar aquela família. São literalmente os antagônicos. Aqueles que em outras vidas foram, por exemplo, os criminosos de um homicídio, os criminosos de um roubo, aqueles que abandonaram ao léu a criação dos filhos e agora estão sendo dadas oportunidades de estarem no mesmo ambiente pela questão da ligação sanguínea e o adormecimento dos conhecimentos daquelas pessoas de vivência ali internamente, de poder resgatar aquela possibilidade de acertos de contas. Percebendo isso, agora já com as dificuldades que seriam trazidas e colocadas para Jesus, para os apóstolos, nessa divulgação do Evangelho, que eles iriam encontrar isso e que ia causar divisão, inclusive, dentro de casa, já é justamente a percepção do Evangelho, da missão sendo trazida numa nova contenda. Uma nova contenda que se estabeleceria. Estabeleceria de que maneira? Da maneira trazida agora no 34 e 35. Então, partindo do interior para o periférico, de dentro para fora, o açoite na sinagoga ocorre na mente, quando visitada por preocupações, decepções, abatimentos ou tristeza. Então não precisa do homem me julgar, de um tribunal, a justiça. Esse açoite já é na sinagoga, dentro do meu íntimo religioso, dentro das minhas convicções, dos meus preceitos éticos. Como é que eu vou ter isso sendo vivenciado como incômodo pelo que eu adotei de postura, depois de conhecendo algumas coisas da verdade. No corpo físico, templo da alma, quando açoitado por enfermidades, aí é causa e efeito, uma obesidade, uma pressão alta, uma diabetes,
fugindo do equilíbrio que foi hoje a tônica do ensinamento. Retornando, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Voe e rasteje, seja cego e olhe do alto. Não seja presa, mas também não seja predador. Ache esse equilíbrio de vida. No lar, a regimentar corações de calorosas vibrações afetivas, quando visitado pelo terremoto das incompreensões ou da intolerância dos filhos, do marido, da esposa. Na oficina, eleita como centro maior das conquistas pelo trabalho, quando torpedeada pelas investidas da irresponsabilidade e do desmando. Um chefe que não tem essa noção, que abusa, um colega de serviço que quer puxar o tapete. Sabendo dos pontos frágeis que poderão a cada instante instaurar nos corações lágrima e desilusão, cuidou Jesus de indicar na Boa Nova os imperativos vigiai e orai, como fatores de asepsia e de felicidade da alma. E a gente tinha a ideia, muitos das locais, a gente fica ouvindo falando assim, orai e vigiai, orai e vigiai. Não. A oração é um agradecimento da vigilância que eu tive para buscar, inclusive, a oração. Não é eu primeiro oro e depois vigio, não. Eu sou vigilante e continuo agradecendo na oração. Esse é o que se busca de ideal. Mas no nosso nível evolutivo, ainda estamos orando para pedir que a gente seja vigilante. Não nos deixe cair nas tentações. Olha como que esse conteúdo é algo que nos faz permear esses ensinamentos de agora que eu quero refrisar. Para fazer uma síntese, eu tenho Jesus falando com os apóstolos e, por sua vez, para nós, nos tempos atuais, que a gente tem equilíbrio, transitando entre a serpente e a pomba, não sendo ovelha e, ao mesmo tempo, tendo cuidado com os lobos. Ao mesmo tempo, eu trabalho a evolução nos 4 pilares que eu falei, o QI, coeficiente intelectual, o coeficiente emocional, o coeficiente relacional e o espiritual, os 4. Lembrando que isso nada mais é do que o tempo atual de levada aos filhos, porque aí a gente passa a ser o propagador desse ensinamento que Jesus trouxe para os apóstolos e para nós, para os filhos, para aqueles que estão mais diretamente subordinados aos nossos ensinamentos. Esse instrutor lá de Frutal também falava que enquanto a gente puder pegar na mão dos filhos e arrastar para dentro de um templo religioso, o faça. Não deixe que ele escolha de não poder estar lá. Pegue e arraste. Leve-o para dentro do centro espírita. Leve para a igreja católica. Leve para a igreja protestante. Qualquer que seja, onde que esteja sendo trabalhado, no melhor ideia possível, o que é a palavra de Jesus com a vivência trazida para nós no conhecimento de hoje. Então, nós temos essa responsabilidade. Um outro fator que eu preciso trazer aqui é que Paulo, em Romanos 16, no versículo 19, fala do mesmo jeito o que Jesus falou para os apóstolos, de maneira um pouquinho mais leve do que Jesus. Olha o que ele diz. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Simplicidade e prudência. Também é uma admoestação trazida por Paulo em Romanos
no 19. Ademais, Mateus no 7, 28 e 29, 7, 28 e 29, que é o fim do Sermão do Monte, mostra como que era a metodologia de Jesus, de ensinamento. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, quando ele mandou os apóstolos ir, ele não falou para eles irem lá só pregar, não. O que está no 10, ele manda ir lá fazer caridade, fazer o espiritismo vivo, fazer o espiritismo redivivo, fazer o espiritismo em ação, que é nada mais do que levar para os locais não só a pregação, mas também purificando leprosos, curando enfermos, expelindo demônios e etc. Olha como que isso tudo vai encaminhando no nível do evangelho. Então eu peguei, olha aqui, Paulo, Romanos 16, versículo 19, peguei Mateus 7, 28 e 29 para falar da metodologia, fazendo com o capítulo 10 de Mateus esse apanhado de construção racional. E aí, gente, esse equilíbrio eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 841, que está na Lei de Liberdade, explicando a Lei de Liberdade, a seguinte questão, para a gente agregar um pouquinho mais de conhecimento nessa fala de hoje. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar se propagarem doutrinas perniciosas, ou se pode, sem insultar a essa liberdade, procurar trazer de novo ao caminho da verdade aqueles que se perderam por falsos princípios? Quer dizer, deixa solto, isso é o Kardec perguntando para os espíritos, deixa solto aquilo que a gente está entendendo que é uma doutrina perniciosa, ou, sem insultar a liberdade de lá, sem atritar, eu posso mostrar, trazer o novo caminho da verdade para aqueles que ainda estão indo nesses falsos princípios. Olha a resposta, para a gente entender essa metodologia de Jesus. Certamente se pode e mesmo se deve. Mas ensinar a exemplo de Jesus pela suavidade e a persuasão e não pela força. O que seria pior que a crença daquele a quem se quer convencer. Se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o meio de os fazer admitir seja o de agir com violência. A convicção não se impõe. Ou seja, os ensinamentos de Jesus são através de uma metodologia de convencimento da teoria com a prática. É o que os espíritos responderam aqui na 841. Da metodologia trazida, reforçando para nós os ensinamentos evangélicos da questão. E aí eu fui buscar lá num livro, que eu gosto muito de usar, chama Conviver e Melhorar, Francisco do Espírito Santo, pelos Espíritos Lourdes, Catarina e Batuíra. Na lição 39, autoridade e autoritarismo. Falando justamente da autoridade que Jesus trazia nos ensinamentos, pela vivência do que ele trazia, da fala, pelo exemplo.
E aí a gente tem que lembrar disso dentro, inclusive, das casas espíritas. Será que nós, nas relações da direção, em algumas posições de entendimento e de crendice, nós estamos pegando a prática das lições do dia a dia, das reuniões de segunda, quarta e domingo, por exemplo, e colocando em prática, inclusive, na vivência espiritual, dentro do centro espírita, porque eu estou querendo convencer o outro à força ou estou arrastando pelo exemplo da vivência da doutrina. E aí tem esse livro também que eu gosto, que eu indico, O Evangelho de Chico Xavier. É o Bacelli, que conviveu muito com Chico, pegou várias passagens de Chico, falando no centro espírita, nas palestras, nas vivências, e veio em 350 lições da vivência de Chico, ensinando para nós conhecimentos que ele falava e que ele vivenciava. A lição 146 vem dizer para nós o seguinte: não vemos luta competitiva entre a doutrina espírita e as religiões tradicionais que zelaram e continuam zelando pela memória e pelos ensinos de Jesus. Ante o Evangelho do Divino Mestre, a doutrina espírita é portadora de princípios que aclaram com segurança as lições do Cristo, sem qualquer pretensão de superioridade sobre as organizações cristãs, sempre dignas do maior respeito. Por que eu quis trazer esse ensinamento de Chico, escrito por Bacelli, para fazer a correlação disso? Mais uma vez, para dizer que eu não preciso, porque na doutrina espírita a gente apegou isso, forçar ninguém nada no nível de conhecimento. Impor meu entender, meu entendimento como sendo superior ou maior porque eu estou dentro de uma casa espírita. Pelo contrário, o Espiritismo nos ensina que quanto mais eu entendo, mais eu arrasto, não pela palavra simples, mas pela vivência. Até que alguém, em algum momento, vai despertar que o cristianismo que Jesus nos trouxe é literalmente o caminho da vivência daqueles que querem ter vida menos atropelada pelos efeitos das escolhas. Então, isso é algo que a gente precisa realmente entender. E aí, já caminhando para o final, eu costumo dizer que o que Jesus quis falar para os apóstolos é que a vida é uma estrada onde se vê ipês floridos e carrapichos. Se eu estou no meio do mato, eu consigo ter contato com carrapicho, com ipês, com árvores frutíferas, com capim navalha que me corta. Os carrapichos vão pegando e grudando em nós. Os carrapichos são o quê? As frustrações, são as coisas que nos levam para baixo, que nos fazem ficar com energias ruins. Mas no meio do mato também tem lá um ipê florido. Será que eu estou olhando para ele e olho para aquele ipê amarelo, aquele cor-de-rosa, lindo, e consigo ver aqui naquela realização do alto a perfeição de Deus na criação das coisas, e começo a ver que o ipê, por exemplo, é uma realização e que eu tenho várias realizações? Na Seixonoye, há alguns princípios que eu acho muito interessantes, que tem muita correlação com o que a gente no Espiritismo fala. Mas tem uma coisa dela que me chama muita atenção. Ela fala que a gente tem que moldar o cérebro para guardar as coisas boas, as boas lembranças.
deixando as coisas ruins, os erros, os infortúnios, para que com o tempo, à medida que eu vou evoluindo, isso passe a ser algo de menos importância. Porque se eu fico cheio de carrapicho, toda hora eu estou tendo uma pontada. Se eu tenho 2, 3 inimigos, 4, 5, é muito pior. Agora, se eu não tenho nenhum, mesmo que algum não quis entender alguma postura minha, não foi tolerante comigo, eu vou ter um jeito de viver mais feliz. Gente, e quanto mais eu projetar a minha expectativa em grandes realizações da matéria e do sentimento, mais frustração terei. Eu projeto aqui na minha vida que eu quero ter, ao final, deixando para os meus filhos, uma fazenda, um avião, uma casa na cidade, bons carros, etc. E eu não atinjo isso, eu frustrei. Agora, se eu sou alguém que com vida simples, conforme trazido na lição de hoje, pela ovelha, pela pomba, eu vou ser alguém que, ao final da vida, caminhou um caminho que eu consigo olhar e falar, pô, olha como é que eu evoluí legal, sem ficar me desgastando com busca do poder, com busca material. Quanto mais eu aumento a minha projeção, aumenta a quantidade de não realização. Se eu quero ter muita coisa, ao mesmo tempo de projeção, menos eu vou conseguir, porque eu vou me ficar na teoria do pato, que anda mal, nada mal e voa mal. Eu preciso ir focado no que é importante. E o Evangelho, no ensinamento de Jesus hoje, nos ensinou o que é importante nesse mundo de prova e expiação. Eu não ser nem tolo, nem ingênuo como a pomba, fácil de ser morta. Na praça, você chega, às vezes, dá um bicudo, morto, fica ali perto comendo. Você joga lá uns milhos, ela vem. Mas também não sendo malicioso como a serpente, sendo atento das armadilhas do mundo. Nós somos mais importantes que as coisas que nos cercam. Eu, espírito, sou mais importante até do que o corpo que me cerca. Porque o corpo vai embora. Ele é perecível. Então, dê valor ao que você tem hoje, que é o presente. Pegue os conhecimentos do presente, utilize-o na vivência diária, para que a sua evolução seja menos tortuosa e menos turbulenta. Quanto que a gente vale? Quando você vai fazer a declaração do imposto de renda? Quanto que é o seu valor hoje? Você fala assim, eu nem declaração de imposto de renda não faço, sou isento. Então quer dizer que eu tenho um valor pequeno. Olha o equívoco da mensuração do olhar materialista sobre as coisas. 17% da população tem alguma limitação física. Quer dizer, se você não é desses 17%, você já é um beneficiado nessa reencarnação. Você tem talentos a mais. Quanto que custa um coração? Quanto que custa um pulmão funcionando bem? Quanto que custa a visão, a inteligência? Qual que é o seu patrimônio? Se você tivesse que, hoje, fazer sua declaração de imposto de renda, mensurando os talentos que Deus te deu para você utilizar nessa encarnação. Você está dando valor a isso? Por quê? Salário trazido por Batuíra.
psicografada de Francisco Cândido Xavier. Cada um de nós tem o seu arado no solo do planeta. A obra do bem se encontra ao nosso dispor para que prestemos serviço quando quisermos. Livre-arbítrio. Como quisermos, com o conhecimento que tivermos. Onde quisermos e com quem quisermos, nos padrões da consciência tranquila. Não olvidemos isso. Desse modo, cada trabalhador pode aumentar infinitamente o seu próprio salário. Agradeçamos a Jesus e trabalhemos. Obrigado pela oportunidade de ter trazido esse conhecimento. Que Deus nos abençoe em sua infinita bondade e que a gente possa ter nada da gente, tudo com a intuição dos nossos irmãos espíritos e daqueles que se dispuseram a escrever isso para nós, a oportunidade de estar conhecendo um pouquinho mais sobre esses conteúdos e refletindo. Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez pela disposição do estudo. A gente queria disponibilizar para o pessoal aí, se tiver algo a acrescentar, algum questionamento, para a gente aproveitar um pouquinho a vontade do Neto. Aí vocês podem colocar no chat aí, que a gente vai fazer a leitura e, se possível, imediatamente o esclarecimento. De antemão, a gente já consegue perceber que hoje nos foi disponibilizado um manancial completo, né, desse entendimento. E, como o Neyton falou e enfatizou, é necessário que a gente faça uso dessas palavras. É necessário que a gente coloque no nosso cotidiano essas oportunidades que a gente tem de aprendizado, né? Principalmente quanto a essa cautela, né? E a prudência e, ao mesmo tempo, a simplicidade com que nós devemos conduzir as nossas ações, né? As nossas vidas, no âmbito familiar, no âmbito social e no trabalho também. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Temos aqui, Neyton, o Walter Marcelino. Obrigado, Neyton, deste bálsamo de energia fluida que acabamos de receber. Nossos guias espirituais continuem abençoando. Wagner, agradecemos por mais uma excelente palestra. Neyton, a gente agradece a disponibilidade desse estudo, a gente consiga colocar em prática, sim, os ensinamentos dessa noite. 2 recadinhos bem rápidos, pessoal. O primeiro diz do setor de assistência, que a gente continua, né, solicitando a arrecadação dos alimentos para fazer a assistência das famílias, as famílias cadastradas, e como a gente já falou, também as famílias que são atendidas de forma emergencial. Existe uma demanda que dobrou, né, durante esse período pandêmico, e a casa não deixou de parar essas famílias. Portanto, a gente continua enfatizando que ainda é necessário a contribuição daqueles que podem, também a divulgação dos canais de contribuição por vocês e por aqueles que têm vontade, para a gente conseguir ter, por mais um mês, essa assistência às famílias. Outro recadinho também muito rápido, muito gostoso também, que sobre a torta, né? O Festival de Torta. As tortas vão ser disponibilizadas nesse próximo sábado, a partir do meio-dia até às 15 horas. Aqueles que queiram o direito, pode passar na fraternidade e pegar. Os detalhes a gente vai colocar uma vez no banner aí, né, nesse grupo que a gente se comunica, para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. A gente se aproxima aqui das 9h02. Vamos levar nossos pensamentos agora em sintonia com todas as casas de todo mundo, e agradecemos por mais uma vez que a gente esteve reunido aqui para mais uma noite de estudos. Querido Deus de amor e bondade, nós lhe agradecemos mais uma vez por este dia maravilhoso, pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em colocarmos em prática os ensinamentos que o Mestre Jesus nos colocou. Agradecemos ainda, irmão Ari e os falanges socorristas, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, que hoje se deslocaram a este ambiente para nos auxiliar, nos apoiar durante esse estudo, aos atendimentos espirituais que ocorrem em todos os cantos do planeta,
rogamos a Ti, meu Pai de amor, que conduza as nossas melhores ações a todos os nossos irmãos que hoje permanecem mais necessitados de nós, em especial aos irmãos que estão em situação de rua, nas penitenciárias, nos hospitais, aos irmãos que acabam de passar pela experiência sanitária, e também aqueles que agora adentram a mais uma programação física. Agradecemos, Senhor, pela bendita oportunidade que entraremos agora no nosso descanso físico, e que durante os desdobramentos possamos encontrar locais edificantes que nos conduzam ao equilíbrio necessário à nossa jornada. Senhor, que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneçam conosco hoje, agora e sempre. E que assim. Estamos muito obrigado. A gente se encontra mais uma vez na próxima quarta-feira. Lembrando que também ocorrem as reuniões nas segundas, tá bom? E que esse material estará disponibilizado na plataforma YouTube. Também as informações básicas e todos os tipos de informações sobre a casa durante esse período que a gente está afastado estarão disponibilizados no Instagram, na página FEIME Oficial. Fique com Deus e até a próxima.